Olá pessoal, professor Gandhi. Vamos falar hoje de estatística e o assunto é assimetria e curtose, ok? Na assimetria, nós vamos ver a relação entre a média, moda e mediana, justamente como elas interferem entre si na distribuição de frequência, né, principalmente, e a curtose, nós vamos trabalhar justamente o achatamento, os possíveis achatamentos em relação à curva normal, ok? Então vamos lá, vamos para frente. Bom, assimetria. Propriedade que indica a tendência de maior concentração dos dados em relação ao ponto central. Que ponto central seria esse? Seria justamente a média aritmética. Ela é baseada nas relações entre média, mediana e moda, e essas três medidas elas são idênticas em valor para uma distribuição simétrica. Então, se eu tenho uma distribuição simétrica, já mostrar o gráfico, tá certo? Significa dizer que os valores de média, moda e mediana são iguais. Mas quando nós temos justamente uma assimetria, é quando eu tenho uma distância, né, da média em relação à moda. E essa distância, ela pode ser à direita e ela pode também ser à esquerda. Lembrando que nessas duas situações, a mediana fica num plano intermediário. Vamos para frente. Então, os tipos que nós podemos observar é o seguinte, ó. Primeiro tipo, nós temos um padrão simétrico. O que que seria esse padrão simétrico? É aquele padrão onde a média, a mediana e a moda, elas têm exatamente o mesmo valor, ok? Nós temos aqui, a moda, isso aqui é a distância da moda, e se vocês observarem tanto para a direita quanto para a esquerda, nós temos, digamos, figuras iguais, ou seja, figuras simétricas. Então, quando eu tenho média, mediana e moda valores iguais, nós temos aí uma curva simétrica, ok? Quando é que seria assimétrico? Então, nós temos dois tipos assimétricos. Nós temos o assimétrico à direita e temos o assimétrico à esquerda. Vamos ver a diferença entre os dois. Bom, nesse caso aqui, vocês podem observar que nós temos aqui a minha moda, certo? A moda sempre será digamos assim, essa maior distância, né? Essa maior altura, porque é justamente a maior frequência. Esses gráficos são retirados justamente do gráfico de distribuição de frequência, tá certo? Então, quando eu tenho aqui uma curva assimétrica à direita ou positiva, é porque a média aritmética em valor é maior do que a moda, certo? Lembrando, a mediana sempre fica num termo intermediário, perfeito? Então, fica até a dica de quando vocês estiverem calculando média, mediana e moda, não é? Que quando a média ela é maior do que a moda, a mediana fica entre eles. Então, se você encontrar um valor acima da média ou abaixo da moda, significa que você errou, tá certo? Porque a mediana fica entre a média e a moda, perfeito? Então, quando isso acontece, olha aqui o estilo da curva, ela cresce. Aí depois, pessoal, ela tem uma cauda longa, Ela tem uma cauda longa que justamente chama nossa atenção. A gente diz que tem uma cauda mais longa à direita. Por que isso acontece? Porque quando a média é maior do que a moda, significa dizer que nós temos assim uma concentração de valores ou de classes à direita, ok? Mais próximo da média. Perfeito? Mais próximo da média. A moda é o que tem maior frequência, mas essas curvas de assimetria,
elas identificam onde se localizam justamente a maior quantidade de dados. Perfeito? Bom, ó, quando isso acontece, quando eu faço a subtração da média menos o valor da moda, dá justamente maior do que zero. Quando isso acontece, eu vou ter justamente uma assimetria à direita ou positiva. E o contrário, quando a moda é maior do que a média. Quando isso ocorre, nós temos justamente uma assimetria à esquerda ou negativa. Olha aqui, ó. Tá aqui a minha média aritmética, ó. A minha média é menor, né, em valor. Não é o tamanho, viu, pessoal? Não é o tamanho. É o valor. É como se fosse aqui, ó, o eixo X, tá certo? O eixo X, ó. Relação. O que eu estou falando aqui é em relação a essa distância aqui, ó. Em relação a essa distância aqui, ó. Perfeito? Ok? Bom, então, o que é que acontece? A minha média aqui, ela é menor do que minha moda. Então, a maioria dos dados vão ficar justamente nesse valor aqui, ó. Notem a cauda, né? Como o valor da subtração entre a média e a moda é menor do que zero, vai dar negativo, porque a moda é maior, a cauda fica mais à esquerda, ó. A maior cauda, ela fica mais à esquerda. Então, nós temos aí uma assimetria à esquerda ou negativa. Então, nós temos três tipos de assimetria. Ou ela é simétrica, ou ela é simétrica, quando os três valores são iguais, ou ela é assimétrica. E a assimétrica ela pode ser direita ou positiva, e esquerda ou negativa. Depende do que? Da subtração entre a média e a moda. Perfeito? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu coloquei uma distribuição A e já calculei todos os fatores aqui, tá bom? Então, nós temos, ó, essa distribuição A, onde nós temos 60 elementos. Aí nós temos uma média de 12 quilos, uma mediana de 12 quilos e uma moda de 12 quilos. E um desvio padrão de 4,42 quilos. Daqui a pouco vocês vão entender onde nós vamos utilizar justamente o desvio padrão, tá certo? O que é que nós podemos notar? Que a média, mediana e moda, elas são justamente são iguais. Então, a diferença entre a minha média e a minha moda é justamente zero. A distribuição é simétrica. Ó, vou fazer aqui o gráfico para vocês perceberem como essa distribuição é simétrica quando os valores são iguais. Ó, perfeito, estão observando? Nós temos aqui o valor 12, ó, justamente aqui no centro, entre o 10 e o 14. Essa distância aqui, ó, que eu estou pintando agora, é justamente o valor da minha moda, ó, que é o 24, maior valor, tá certo? E se vocês observarem à direita e à esquerda, os gráficos são justamente simétricos. É um espelho do outro, perfeito? Justamente porque a média, a mediana e a moda, elas são iguais. Ok? Vamos para frente. Bom, agora eu tenho aqui uma distribuição B. Nessa distribuição B, os valores agora estão diferentes, mas a minha média é menor que a minha moda. A minha média é menor que a minha moda. Isso significa dizer que será uma distribuição assimétrica negativa. A cauda vai estar à esquerda. Vamos observar isso na hora do gráfico. Ó. Vamos fazer aqui o gráfico. Aí alguém pode estar se perguntando, professor, mas que gráfico é esse? É o histograma, certo? Nós temos aqui uma distribuição, ó, com intervalo de classe. Foi feito o histograma e eu uni os pontos médios do histograma. Olha como é que fica. Perfeito? Ó. Uni aqui os pontos médios do histograma, tá certo? E aí nós temos, ó,
a nossa moda, que vale 16, a nossa mediana, que vale 3,5, e a média, que vale 12,9. Ó. Tá aqui aquela distância que é justamente a moda. Ó. Notem, a cauda está todo para o lado esquerdo. Né? A compreensão maior está toda para o lado esquerdo, justamente porque a média é menor do que a moda. Perfeito? Vamos agora para um terceiro exemplo. Bom, nessa distribuição aqui, ó, também nós temos a média menor ou maior, no caso agora, do que a moda. Então nós temos uma distribuição assimétrica positiva, ok? Bom, nós vamos perceber agora no gráfico, ó, o que é que acontece, ó? Está aqui minha moda, está aqui minha mediana e está aqui minha média aritmética. Ó, a moda está bem aqui, ó, essa distância aqui, ó, que é justamente o 30, maior valor. A gente pode notar que a cauda está toda à direita, tá certo? Justamente porque a média ela é maior do que a moda. Bom, chegamos aqui no chamado coeficiente de assimetria, ou segundo coeficiente de Pearson, certo? Professor, e qual seria o primeiro? O primeiro seria você fazer justamente a subtração da média pela moda e dividir pelo desvio padrão, tá certo? Esse é o chamado primeiro coeficiente de Pearson. Primeiro coeficiente de Pearson, vou até colocar aqui, ó. Primeiro coeficiente de Pearson é você pegar a média menos a moda, nós já fizemos isso em todos os exemplos, né? E dividir pelo desvio padrão. Perfeito? Bom, não importa se você utilizar o primeiro coeficiente de Pearson ou o segundo, tá certo? Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo, não importa, você vai encontrar os mesmos resultados. Se é simétrico, se é assimétrico à direita ou se é assimétrico à esquerda. Não importa, você vai encontrar o mesmo resultado. Por que eu estou dando ênfase no segundo coeficiente de Pearson? Porque o segundo coeficiente de Pearson, através dessa forma empírica, certo? Essa forma empírica, ele diz algo a mais sobre essas curvas de assimetria. Ela ainda diz se ela é moderada ou se ela é forte, ok? Então, para o nosso exemplo, vamos calcular aqui para os nossos exemplos A, B e C, tá certo? Bom, o que é que seria o segundo coeficiente de Pearson? Seria 3 vezes, certo? A multiplicação da diferença da média aritmética menos a mediana dividido pelo desvio padrão. Então, o primeiro coeficiente é a subtração da média pela moda dividido pelo desvio padrão, e do segundo coeficiente de Pearson é 3 vezes a diferença da média pela mediana dividida pelo desvio padrão. Para os nossos exemplos, fica o seguinte, ó, no exemplo A, utilizando o segundo coeficiente, certo? O A fica 3 vezes 12 menos 12. Essa subtração é igual ao quê? A zero, porque a média é igual à mediana. Então, se o resultado é zero, é porque é simétrico, certo? Tem simetria entre os valores. No exemplo B, nós temos que a média é 12,9 e a mediana é 3,5. Ó, o resultado ele dá negativo. Lógico, é uma simetria negativa. E esse resultado, ele em módulo, né? Claro, em módulo, ele fica entre 0,15 e 1. Então, nós temos considerada uma simetria moderada. É considerada uma simetria forte quando o resultado dá maior do que 1. Ok? Maior do que 1. Aí você vai ter algo assim mais alongado, tá certo? Bom,
Vamos aqui para o exemplo C. 11,1 é minha média, 10,5 é minha mediana. Então, deu 0,429 positiva, assimetria positiva ou direita. Se for negativa, assimetria negativa ou esquerda. Ok? Bom, então, sobre a simetria, o que é que nós teríamos como objetivo? Que vocês observassem justamente como calcular o coeficiente de assimetria ou segundo o coeficiente de Pearson, que foi o que nós utilizamos agora, e o comportamento, tá certo, da distribuição de frequência pelo gráfico do histograma em relação à minha moda, mediana e também média aritmética. Para você ver que o conjunto de dados, a forma que está distribuído esse conjunto de dados, o leva a uma cauda mais à direita ou uma cauda mais à esquerda. Perfeito? Exemplo. Bom, esse exemplo nós já trabalhamos, né, em outras aulas, tá certo? Então eu já fiz a tabela por inteiro. E nós temos aqui diante desse exemplo, vamos fazer o cálculo aqui da nossa média aritmética, vamos calcular a simetria, os pontos de assimetria, né, desse exemplo, né? Nós temos aqui as classes, ó, 150, 154, temos a frequência acumulada, temos o XI, que é o que representa justamente esses pontos, né, aquele ponto médio. E aí aqui partimos para o cálculo das nossas variáveis, né? O XI vezes FI vai calcular a média e o XI menos x barra ao quadrado vezes o FI, né? Esse somatório vai resultar no cálculo da variância e através da variância eu vou chegar no meu desvio padrão, certo? Então, ó, primeiro a média aritmética, 6.440 dividido pelo total, 161. Minha variância, 1.240 dividido por 40, que é o total, dá 31. E o desvio padrão é justamente a raiz da variância. Perfeito? Vamos calcular aqui nossa média. Bom, primeiro nós devemos, para calcular a média, já que é uma distribuição com intervalo de classe, vamos retomar aqui os conceitos. Primeira coisa é encontrar a posição. Qual é a posição? É 20, porque eu pego justamente o 40, que é o total, e divido por 2. Ó. Esse 20 fica até aqui, ó, certo? 40 dividido por 2. O que é que eu faço agora, professor? Me relembra aí, por favor. Claro, vamos relembrar. Eu vou agora na frequência acumulada, olhar o primeiro número que é maior do que 20. Ao encontro justamente o 24. Então, os valores referentes ao cálculo da mediana vão sair justamente da parte aqui que eu estou pintando, ó, tá certo? Então, vamos lá, vamos buscar esses valores. 158, estamos relembrando, tá certo? Tá aqui, ó, limite inferior. O 20, que é a frequência total dividida por 2, já havíamos feito. É a primeira coisa que fazemos para encontrar posição. O 13, de onde é que saiu o 13? Daqui, ó, frequência acumulada anterior. O 11, de onde é que saiu o 11? É a frequência da classe mediana, tá certo? E o 4 é justamente a amplitude da classe, ó. É a diferença, ó, do 158 para chegar no 162. Então dá 160,55. A minha moda é igual a 160. Por que que minha moda é 160? Porque tá aqui, ó. Qual é a minha maior frequência? É o 11. Qual o XI correspondente? 160. Então minha moda é 160. O que é que a gente consegue? Vamos aqui calcular o nosso segundo coeficiente de Pearson, né? O nosso coeficiente de assimetria. Vou usar a mediana.
Ó, 3 vezes 161, que é a média, menos a mediana, que é 160,55, dividido por 5,57, que é meu desvio padrão. Ó, essa subtração vai dar justamente, fazendo a subtração, multiplicando por 3 e dividido por 5,57, o resultado é 0,24. Nós temos aí um resultado positivo, né? Uma assimetria positiva ou à direita. Vamos ver se isso realmente está de acordo com o gráfico. Vamos fazer aqui o gráfico. Aqui o gráfico, ó. Nós temos aqui um histograma, ó, de 150 a 154, nós temos 4. De 154 a 158, nós temos justamente 9, ó, que dá mais ou menos por aqui. Foi feito o histograma, ó. Quando eu faço a união dos pontos médios, ó, o que é que eu consigo perceber, ó? Que a maioria, a minha cauda, ó, está mais à direita. Não está tanto à direita, por quê? Porque se você observar a diferença da média para a moda, ela é muito pequena, né? Ela é bem curtinha. São, digamos assim, quase zerou, tá certo? Ó, a média deu 161, a mediana deu 160,55 e a moda deu 160. Então, esses resultados estão muito próximos, tá? Essa aqui é uma curva quase simétrica, tá certo? Quase simétrica. Por quê? Porque os valores deram muito próximos. Mas mesmo assim ela continua levemente à direita. Ok? Bom, agora vamos entrar no assunto chamado curtose. Bom, o que seria a curtose? Seria o grau de achatamento de uma distribuição de frequência em relação a uma distribuição padrão, que nós chamamos de curva normal, que é justamente a curva correspondente a uma distribuição de probabilidade. Bom, não vamos entrar no assunto propriamente dito de probabilidade, mas vamos mostrar justamente essas curvas, essa curva de probabilidade chamada curva normal, certo? Essa curva normal, ela está presente em praticamente todos os fenômenos que nós conseguimos observar da natureza, que tenha justamente essas regularidades, ou, digamos, que a gente consiga fazer esses experimentos aleatórios, né? Então, tudo isso se integra justamente dentro dessa curva. A construção dessa curva, ó, ela é como se ela fosse, ó, um sino, tá certo? É como se ela fosse um sino. E abaixo dessa curva, né, nós temos aqui uma área, tá certo? Que essa área medir justamente as probabilidades. No zero, normalmente fica a média aritmética, e para a direita, positivo, ou para a esquerda, negativo, eu vou subtraindo ou somando de 1 em 1 o meu desvio padrão. E a partir daí, através dessa curva, eu consigo justamente calcular a probabilidade de concentração de determinados valores. Por exemplo, ó, suponhamos que a minha média aritmética seja 1000 e meu desvio padrão seja 200. Então, quando eu saio do 0 para o 1, eu vou andar uma casa de 200. Então, no 1 aqui, é como se fosse 1.200, certo? A mesma coisa acontece para a esquerda, ó. Se o minha média aritmética é 1000 e meu desvio padrão é 200, então para a esquerda eu vou subtrair, ó, uma casa de 200. Então vai virar o quê? 800. 800 nesse ponto aqui, certo? E 1.200 nesse ponto. Aí no 2, professor, aí você vai andar mais 200. Então de 1.200 é para 1.400. E para lá você vai subtrair 200. 800 menos 200, 600. Isso num exemplo que eu estou dando hipotético, tá bom? O que é que acontece? Como é que você faz a leitura disso? Você faz a leitura o seguinte, ó, que entre 800 e dessa distribuição hipotética que eu estou falando aqui para vocês, entre 800 e 1.200,
se concentram 68,26% da amostra, ou tem uma chance de estar justamente nesse espaço. Professor, onde é que você está vendo isso? Está aqui a probabilidade de acontecer, ó, 34,13 de um lado e 34,13 do outro. O que é que nós podemos observar também sobre essa curva normal? Ela é simétrica, pessoal, ó, direita e esquerda, ela é simplesmente simétrica, tá certo? Perfeito? Bom, e aqui também, ó, estão dispostos os nossos percentis, os nossos quartis, porque se você observar, ó, aqui nós temos em torno de 13% da minha amostra está nesse pedacinho aqui, ó. Então os outros 90% estão do outro lado, tá certo? Se eu for dividindo essa amostra a cada 25%, eu vou ter justamente os meus quartis. Então essa curva ela está totalmente integrada ao que nós estamos trabalhando, que é a variabilidade, tá certo? E como é que ela se classifica, né? Nós temos 3 tipos de classificação para um gráfico, né? Um grau de achatamento chamado curtose, que nós vamos fazer justamente a comparação com essa curva, que é a curva normal que nós pretendemos, tá certo? Bom, quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal, ou seja, ela faz tipo um pico, tá certo? Um pico agudo na parte superior, ela recebe o nome de leptocúrtica. Notem, ó, ela é mais aguda, ó, ela é mais pontiaguda. Nós vamos perceber na frente, no cálculo que nós vamos fazer, que o C, que é o coeficiente de curtose, ele é maior do que zero, porque nós temos já o C para normal. O nosso parâmetro é a curva normal. Então nós temos aqui o Czinho da normal. Então nós vamos pegar a normal menos o cálculo que nós vamos fazer. Se o resultado é positivo, é porque essa distribuição de frequência ela tem uma curva parecida, mais pontiaguda, e ela se chama leptocúrtica, ok? O que é que nós podemos perceber quando existe esse tipo de distribuição? É que os dados eles estão fortemente em torno da moda. Então nós temos a moda, que é justamente o pico, ó. A moda é o pico, né? Aí os dados eles estão muito próximos da moda. Então, ao invés de fazer uma curva mais suave, essa curva é tipo uma montanha bem afunilada, tá certo? Por quê? Porque os dados estão ali muito próximos do maior valor que nós temos na nossa distribuição, que é justamente a moda. Bom, quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais aberta, mais espaçada, tá certo? Mais achatada em relação à curva normal, nós temos justamente uma curva chamada platicúrtica. Ela é uma curva mais achatada. Os dados elas estão fracamente em torno da moda. E quando nós pegamos o coeficiente da normal e fazemos a subtração do coeficiente de curtose, o valor vai dar negativo. Significa dizer o quê? Que essa distribuição ela é quase constante. Quase, não é constante. Ela é quase constante. Ela é mais distribuída. A moda ela não é tão... Por mais que a moda seja o maior valor, os outros valores estão tão distribuídos que faz com que ela fique mais espaçada. Ela fique mais achatada. Professor, eu estou começando a raciocinar sobre o que eu estou vendo na televisão, nas mídias no último dia, a respeito dessa curva de achatamento. Pois é, nós vamos fazer já um paralelo a respeito disso, tá certo? Notem, ó, tá aqui a minha moda, ó. Aí a curva ela é mais achatada, ó. Os pontos eles ficam mais
distribuídos, tá certo? E terceiro ponto, né, é justamente a curva chamada mesocúrtica. A mesocúrtica é aquela onde o valor dá idêntico ao da curva normal. Então, a mesocúrtica é a própria curva normal, certo? A curva normal, dentro da nosso trabalho de curtose, recebe o nome de mesocúrtica. Como é que você observa isso? Quando a diferença entre os valores é igual a zero. Então, o que é que acontece? Os dados estão razoavelmente ao redor da moda. Há um equilíbrio do lado esquerdo e do lado direito, tá certo? Nem muito distribuído para não ficar achatado, e nem muito concentrado para não virar pico. Nem muito distribuído para ficar achatado e nem muito concentrado para ficar pico. É algo equilibrado e aí ela justamente se assemelha à curva normal. Bom, nós temos aqui agora o cálculo que nós vamos fazer para a curtose, para poder definir justamente se a nossa distribuição ela é mesocúrtica, leptocúrtica ou platicúrtica. Como é que fazemos isso? Através do coeficiente de curtose ou coeficiente percentílico. Por que é chamado percentílico? Porque nós vamos calcular justamente os nossos quartis e os nossos percentis para poder utilizar, desenvolver as características dessa distribuição. Ó, coeficiente de curtose, o C, é igual a 0,263. Professor, o que é esse 0,263? É justamente o Czinho da normal. Normalmente os livros eles não trazem esse menos o outro. Perfeito? Perfeito? Mas você pode utilizar dessa maneira, porque justamente já dá o valor se é igual a zero, positivo ou negativo, tá certo? Esse aqui justamente é o nosso coeficiente de curtose. É o quartil 3 menos o quartil 1, dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Tá certo? Se o valor der zero é mesocúrtica, porque se assemelha ao normal. Se for positivo é leptocúrtica, porque justamente vai formar um sino mais pontiagudo. E se for menor do que zero, vai ser platicúrtica, porque será mais distribuído. Exemplo. Sabemos que uma distribuição apresenta as seguintes medidas, ó. Quartil 1, 24,4. Quartil 3, 41,2. Percentil 10, 20,2 centímetros. Percentil 90, 49,5. Aí nós queremos saber justamente quanto é nosso coeficiente percentílico, ou coeficiente de curtose, e a classificação dessa distribuição. Bom, substituindo, nós encontramos 0,287, que é justamente maior do que o coeficiente da curva normal. Ou seja, se eu fizer a subtração desse com esse, ó, fizer a subtração entre os dois, ó, fizer 0,263 menos 0,287, eu vou chegar num valor negativo. Então, ela é platicúrtica, ou seja, nós temos uma distribuição mais achatada. Perfeito? Vamos aqui para a próxima. Exemplo. Nesse exemplo, né, vocês já calcularam também, né, já fizemos exemplos, calculamos os quartis, percentis, e vamos aqui fazer uma pequena revisão a respeito disso, para que vocês não errem mais como calcular um quartil e como calcular um percentil rapidinho, tá certo? Bom, calcular aqui primeiro o quartil 1. Primeira coisa é calcular a posição, né? Pega o total, que no caso é 40, e divide por quanto? Por 4.
encontramos quanto? 10. Aí eu vou na frequência acumulada, olhar o primeiro número que é maior do que 10. Aí é justamente o 13, ó. Por isso que o quartil 1 fica aqui, tá certo? Então eu vou utilizar esses valores aqui, ó, para poder encontrar o resultado do quartil 1. Primeiro deles, o 154, ó, tá aqui. Depois, a própria posição do quartil, que é o 10. Posição 10, ó. Tá certo? Beleza? Menos 4. Quem é esse 4? Tá aqui, ó. Frequência acumulada anterior. Não esqueça. Frequência acumulada anterior. Certo? Vezes amplitude da classe, que é justamente do 154 ao 158. E abaixo fica justamente a frequência de onde está o quartil. Se o quartil está justamente nessa linha, a frequência é justamente o 9. Com isso encontramos o quartil 1, tá certo? Cuidado para não utilizar a frequência acumulada anterior e pegar a frequência justamente anterior. Não pegue. Pega justamente do quartil correspondente, certo? Vamos agora fazer a revisão do quartil 3. Mesma coisa, ó. Quartil 3, 3 quartos da frequência acumulada, então dá 30. Aí eu vou aqui na frequência acumulada, olhar o primeiro número que é maior que 30. É justamente o 32, por isso que o quartil 3 é aqui, ó. Aí eu vou utilizar justamente essa linha para poder calcular as minhas coisas, ó. 162, 30, que é justamente a posição do quartil. O 24, que é justamente a frequência acumulada anterior. O 8, que é justamente a frequência de onde está o quartil, certo? 4, que é a amplitude. A amplitude aqui vai ser sempre a mesma. É 4, nesse caso aqui é 4, porque de 162 a 166 nós temos 4. Perfeito? Encontramos assim o quartil 3. Vamos para o percentil 10. Percentil 10 é multiplicar 10 vezes o total dividido por 100. Achamos 4. Então o percentil 10 vai estar justamente bem aqui, ó. Perfeito? Porque a frequência acumulada é justamente o 4. É justamente a primeira linha. Então vai ficar 150 mais o 4, que é justamente a posição, tá certo? Menos 0, porque como é a primeira linha, antes não tem nenhuma, então nós temos nada anterior a isso, então por isso que é 0. Dividido por 4 também, porque é a frequência da linha, onde está o percentil 10, vezes 4, que é a amplitude, vai dar justamente 154, certo? E por último, o percentil 90. 90 vezes 40, que é o total, dividido por 100 dá 36. Aí eu vou olhar aqui, ó, justamente no 37, que é o primeiro que é maior. Então aqui é o percentil 90. Então nós temos 166 mais 36, que é justamente a posição. O 32 é porque o 32 é justamente o anterior, frequência acumulada anterior, dividido pela frequência de onde está o percentil 90, vezes 4, que é a amplitude da classe, encontramos aí justamente o percentil 90. E vamos agora trabalhar o coeficiente de Kurtosi ou coeficiente percentílico, tá certo? Bom, jogando na fórmula, ó, já coloquei com o 0,263, que é o coeficiente da curva normal, para a gente já ver se dá positivo, negativo e já fazer a classificação, certo? Então vai ficar, ó, Q3, que é 165, menos Q1, que é 1567, dividido por 2 vezes o P90 menos o P10. Isso vai dar 0,263 menos a parte de cima dá 8,3 e a parte de baixo dá 30,4. Essa subtração
dá menos 0,01. Notem, deu quase zero, mas não deu zero, tá certo? Deu quase zero. Então, nós temos aqui uma curva platicúrtica. Como ela se aproximou justamente do zero, ela está bem próxima da normal, mas mesmo assim ela está um pouco mais distribuída, tá certo? Por isso que o valor deu tão próximo de zero, né? Que se fosse zero, seria justamente a própria normal, que é a mesocúrtica, tá certo? Bom, vamos agora para o próximo passo. Pessoal, nesses tempos, né, de pandemia, nós estamos ouvindo muito, justamente na mídia, através de devemos fazer isolamento social para poder justamente fazer um achatamento da curva, né? E aí na mídia justamente vem trazendo essa curva aqui para vocês, ó, mostra justamente esse gráfico, né? O que é que se assemelha a esse gráfico? Está parecido para vocês? Faz sentido para vocês? Faz, né? Justamente são os gráficos que envolvem justamente nossa curtose, né? Nós temos aqui um primeiro gráfico onde nós temos um pico alto, né? E nós temos aqui o segundo gráfico, que é o que as secretarias de saúde, né? O Ministério da Saúde está procurando, que é justamente um gráfico mais achatado, né? É justamente isso que está acontecendo. O que é que acontece com o primeiro gráfico, pessoal? O primeiro gráfico significa o seguinte, que nós temos o pico, que é a nossa moda, e esse pico é acompanhado das outras distribuições também muito parecidas. Ou seja, uma quantidade enorme, digamos assim, de pessoas infectadas, tá certo? Num curto espaço de tempo, ou seja, próximo de onde está a classe da minha moda, o restante da distribuição está tudo muito próximo e quase bem parecido com a moda. Então, com isso faz justamente esse pico. Quando se faz o isolamento social, digamos assim, a moda, né? Nós temos a moda, claro, que é aquele dia, né? A qual mais se repetiu os casos, digamos, de infecção, mas eles estão mais distribuídos, tá certo? Com isso você achata a curva, porque fica mais distribuído justamente a nossa distribuição de frequência, ok? Essa é justamente a diferença. E aí vocês também têm ouvido bastante dizendo que justamente a questão das infecções ocorre de forma exponencial. Por que ocorre de forma exponencial? Porque para cada uma pessoa, cada uma pessoa pode infectar 2, 3 ou mais, tá certo? Então, e assim por diante. Então, a coisa se multiplica. Então, por isso que é exponencial, tá certo? Eu trouxe aqui também o gráfico, justamente dos casos confirmados, né, até o dia 4 de maio de 2020. O que é que a gente consegue observar, pessoal? A curva, ela não chegou ainda na normal, né? Digamos assim, ela ainda não chegou ainda no pico, tá certo? A curva, ela ainda está se formando. Faça aqui, ó, a comparação, ó. Faça a comparação, ó. Tá vendo que eu estou desenhando aqui, ó? A curva ainda não chegou no pico, tá certo? Ela ainda está se formando. Então, por isso que as secretarias de saúde, os responsáveis pela saúde, estão justamente aumentando o isolamento social, tá certo? As restrições do isolamento social. Por quê? Por fazer justamente essa curva ficar cada vez mais leve e não sobrecarregar e não tornar-se um pico dessa maneira. Porque se tornar um pico dessa maneira, significa dizer que terão vários casos concentrados de forma muito curta. Então, justamente, vai entrar em colapso. Então, estamos aí, uma aplicação, né, do que nós estamos trabalhando justamente num momento como esse. Tá bom, pessoal? Espero
que vocês tenham aproveitado, tá certo? Revejam o vídeo algumas vezes e abraço do professor Gandhi. Valeu!